Olá, sejam bem-vindos a mais um Milagres do Livro de Mórmon. E hoje nós vamos falar sobre quando Deus provê para Alma, o filho. Essa história se encontra em Alma, capítulo 8, versículos 18 a 22, e capítulo 10, versículos 5 a 11. O milagre. Alma, o filho, estava pregando o evangelho na cidade de Amonia. No entanto, Satanás havia exercido grande influência sobre o coração do povo. Alma, capítulo 8, versículo 9. E, portanto, eles rejeitaram sua mensagem, injuriando-o, cuspindo-lhe e, por fim, expulsando-o de sua cidade. Alma partiu, como os cidadãos de Amonia haviam exigido, mas continuou a jejuar e a orar pelas pessoas daquela comunidade. O profeta sentiu grande tristeza e angústia de alma por causa da falta de fé deles. Enquanto estava oprimido pela tristeza, Alma, capítulo 8, versículo 14, um anjo do Senhor apareceu-lhe, incentivando-o a erguer a cabeça e regozijar-se por causa de sua própria fidelidade a Deus. Alma também recebeu a ordem por meio do anjo de retornar à Amonia e pregar novamente o arrependimento ao povo, informando-lhes que, a menos que se arrependessem, o Senhor os destruiria. Alma, capítulo 9, versículo 19. Alma retornou imediatamente à cidade, entrando por outro caminho. Alma, capítulo 8, versículo 18. Depois de jejuar por vários dias, ele estava com fome. Ele conheceu um homem chamado Amoleque, que havia deixado a igreja. Alma disse-lhe: darás algo para comer a um humilde servo de Deus? Alma, capítulo 8, versículo 19. Ao que Amoleque respondeu: sei que és um santo profeta de Deus, pois és o homem a quem um anjo me disse em visão: receberás. Portanto, vem comigo para minha casa, e eu te repartirei do meu alimento. Alma, capítulo 8, versículo 20. Alma foi com Amoleque, foi alimentado, e abençoou a ele e a toda a sua família. Amoleque, mais tarde, testificou ao povo de Amonia que ele abençoou minha casa, abençoou a mim e as mulheres de minha casa, e a meus filhos, a meu pai e a meus parentes. Sim, até mesmo todos os meus parentes ele abençoou, e a bênção do Senhor repousou sobre nós, de acordo com as palavras que ele disse. Alma, capítulo 10, versículo 11. Panorama. Amoleque era descendente de Nefe e cidadão proeminente em Amonia. Um sangue azul, como Nibli o chamou. Tendo falhado em sua fidelidade ao Evangelho, por meio de sua riqueza pessoal, ele viveu um estilo de vida mundano, embora no início de sua vida tivesse testemunhado muitos dos mistérios de Deus e seu maravilhoso poder. Alma, capítulo 10, versículo 5. Foi o aparecimento de um anjo e a visita de Alma que atraiu Amoleque a Cristo e o transformou num missionário fiel. Com o tempo, Amoleque sacrificaria tudo: casa, família, amigos, riqueza e até a liberdade, pela sua fé redescoberta em Deus. Quando Alma entrou pela primeira vez em Amonia, o povo o reconheceu e disse: sabendo que tu és Alma, e sabemos que és sumo sacerdote da igreja que estabeleceste em muitas partes do país de acordo com a tua tradição. Alma, capítulo 8, versículo 11. Um comentário sobre o livro de Mórmon sugeriu o seguinte sobre os moradores daquela cidade. Muitas pessoas de Amonia conheceram Alma em Zaraenla durante os primeiros dias da República. Eles fundaram Amonia para ter um lugar longe daqueles que observavam estritamente a lei de Moisés e onde pudessem se deleitar sem serem molestados em sua estranha crença de que todos os homens que não se importassem com seus maus caminhos seriam salvos. Eles se regozijaram com o que chamavam de doutrinas liberais, esquecendo-se de que as doutrinas da salvação do Senhor são as mais liberais de todas e as mais indulgentes de todas. Alma, capítulo 14, versículo 16, indica que em Amonia a ordem dos Neores estava presente e talvez prevalecesse. Assim, o grande domínio de Satanás sobre as pessoas desta comunidade, Alma capítulo 8, versículo 9,
pode ter sido esta mesma versão apóstata da religião que Neor ensinou, com todas as armadilhas ideológicas e econômicas associadas. O anjo que apareceu à Alma nesse milagre é o mesmo anjo que o ajudou a corrigir o rumo durante seu período de rebelião, cerca de 20 anos antes. Alma capítulo 8, versículo 15. A mensagem original do anjo para a Alma, o filho, foi de castigo e arrependimento. Agora, seus comentários são de conforto e consolo. Alguns viram no fato de o mesmo anjo ter aparecido à Alma uma evidência de que você e eu temos anjos da guarda, ou aqueles que nos foram designados para nos ajudar a realizar o que Deus precisa de nós. Embora certamente tenha havido alguns que questionaram a existência de anjos da guarda, muitas das autoridades também falaram deles como uma realidade. Vários comentaristas pegaram o uso da frase minhas mulheres, por Amaleque, sugerindo que o versículo faz referência à prática da poligamia entre os nefitas. Talvez. Embora Brent Gardner sugira que este não teria sido um casamento plural sancionado divinamente, mas sim uma evidência da prevalência do neorismo que parecia permitir múltiplas esposas. Assim, a referência de Amaleque às suas mulheres pode ser evidência de quão longe ele se desviou do caminho da religião verdadeira durante o seu período de apostasia. Elementos simbólicos. A história de Alma sendo enviado a Amaleque e de Amaleque sendo preparado para recebê-lo tem um mérito simbólico significativo. Um comentarista destacou: a história do encontro de Alma com Amaleque é intencionalmente contada para lembrar ao leitor Elias, cerca de 875 a.C., e Zarepta, um lembrete de que Jeová trata seus filhos de maneira semelhante, mesmo em continentes diferentes. Alma pode muito bem estar familiarizado com essa história das placas de latão. Assim como Elias recebeu a ordem de entrar em uma cidade e encontrar alguém que lhe desse comida, 1 Reis, capítulo 17, dos versículos 8 a 16, Alma também recebeu a ordem de encontrar uma pessoa da mesma maneira. O ponto principal de ambas as histórias é que o Senhor realizou o milagre de combinar dois completos estranhos em uma cidade estranha quando queria que eles se conhecessem. Não é de surpreender que o sinal desse casamento envolvia comida, pois partilhar comida é uma experiência muito íntima, um ritual importante em praticamente todas as sociedades. Mesmo na América moderna, o convite para partilhar uma refeição implica algum tipo de relacionamento de aceitação e relacionamento bem intencionado. O mesmo aconteceu com Elias e Alma. O ato de pedir e oferecer comida não apenas identificou o profeta e o discípulo, mas também identificou a simpatia do discípulo pelo profeta e a abertura à inspiração. Ele não era apenas uma pessoa caridosa, mas um companheiro no Evangelho. Esta importante ligação faz parte do que foi simbolizado pela oferta de alimentos. Assim como as vidas de todos os profetas refletem a vida de Cristo por padrão, as vidas dos profetas e apóstolos também muitas vezes se espelham. Aqui, a vida de Alma e Elias parecem demonstrar essa verdade. Aplicação e alegoria. Quando Alma é chamado pelo Senhor, através do anjo, para retornar à harmonia, para pregar novamente o Evangelho aos moradores de coração duro daquela cidade, certamente a ideia era desagradável para ele. Contudo, o relato nos diz que, diferentemente de Jonas, Alma voltou rapidamente. Alma capítulo 8, versículo 18. Isto é uma evidência não apenas de sua grande fé em Deus, mas também de seu desejo sincero de colocar sua própria vontade e desejos depois dos de seu Pai Celestial. Quando o nosso bispo, presidente de estaca, líder de quórum ou classe, pede a você e a mim que façamos algo que não é nada agradável ao nosso gosto, será que agimos mais como Jonas? Ou estamos propensos a responder como fez o profeta Alma, com um desejo ansioso de agradar nosso Pai por meio de nossa fidelidade aos pedidos daqueles a quem Ele colocou para nos presidir?
Neste milagre, Deus enviou um anjo para preparar Amaleque para receber Alma. A história é um testemunho brilhante de como Deus prepara o caminho para seus servos. Nos bastidores, Deus está sempre orquestrando os detalhes do que precisa acontecer para abençoar nossas vidas e promover seus propósitos. Como destacou um comentário, antes mesmo de Alma retornar à cidade, um anjo apareceu a Amaleque com instruções específicas sobre como ele deveria conhecer Alma e cuidar dele. O presidente Boy K. Packer compartilhou uma experiência semelhante de sua própria vida. Há mais de 30 anos, fui designado, junto com o então Elder Thomas S. Monson, para organizar uma estaca de militares na Europa. Depois de terminarmos de designar e completar aquela organização, fomos designados para ir a Berlim para uma conferência de estaca. Os elders que serviam missão naquela área nos levaram até a estação de trem, nos ajudaram a comprar nossas passagens e nos acompanharam a bordo do trem, que levaria da meia-noite até cerca de 10 da manhã do dia seguinte para chegar a Berlim. Enquanto o trem partia, um jovem elder disse: "Você tem algum dinheiro alemão?" Eu balancei minha cabeça negativamente. Ele disse: "É melhor você pegar um pouco." E correndo ao lado do trem, tirou do bolso uma nota de 20 marcos. Ele entregou-a para mim. Naquela época, a cortina de ferro era muito de ferro. O trem partiu pela Alemanha Oriental em direção a Berlim. O governo dos Estados Unidos da América tinha acabado de começar a emitir passaportes de 5 anos. Eu tinha um passaporte novo, um passaporte de 5 anos. Antes da nossa viagem, fomos renovar o passaporte da minha esposa, mas eles o devolveram dizendo que os passaportes de 3 anos eram considerados passaporte de 5 anos. Ela ainda tinha mais de 2 anos em seu passaporte. Por volta das 2 horas da manhã, um condutor, um soldado de tipo militar, veio pedir-nos os nossos bilhetes e depois, notando que não éramos alemães, pediu-nos os nossos passaportes. Não gosto de abrir mão do meu passaporte, principalmente em lugares hostis. Mas ele os pegou. Quase nunca desgosto de alguém, mas abri uma exceção para ele. Ele era um homem rude, corpulento e feio. Não falávamos alemão. No compartimento do trem éramos 6, minha esposa e um alemão sentados ao lado dela e, quase joelho a joelho em um banco de frente para nós, estavam outros 3 alemães. Estávamos todos conversando um pouco. Quando o condutor entrou, tudo ficou em silêncio. Houve uma conversa e eu sabia o que ele estava dizendo. Ele estava negando o passaporte da minha esposa. Ele foi embora e voltou 2 ou 3 vezes. Por fim, sem saber o que fazer, me inspirei um pouco e tirei aquela nota de 20 marcos. Ele olhou, pegou o bilhete e nos entregou nossos passaportes. Na manhã seguinte, quando chegamos a Berlim, um membro da igreja nos encontrou no trem. Contei-lhe brevemente sobre nossa experiência. De repente, ele ficou muito sério. Eu disse: "Qual é o problema?" Ele disse: "Não sei como explicar sua chegada aqui. A Alemanha Oriental é, neste momento, o único país do mundo que se recusa a honrar o passaporte de 3 anos. Para eles, o passaporte da sua esposa não era válido." Eu disse: "Bem, o que eles poderiam ter feito?" E ele respondeu: "Tirar você do trem." Eu disse: "Eles não nos tirariam do trem, não é?" Ele disse: "Nós não, ela." Eu poderia me imaginar tendo alguém tentando tirar minha esposa do trem por volta das 2 da manhã em algum lugar da Alemanha Oriental. Não tenho certeza se saberia o que fazer. Só mais tarde, fiquei sabendo quão perigoso era e quais eram as circunstâncias, especialmente para minha esposa. Eu me importo muito mais com ela do que comigo mesmo. Estávamos em perigo muito sério. Aqueles cujos passaportes não foram aceitos foram presos e detidos. Tudo isso chega a este ponto. O elder que me entregou a nota de 20 marcos foi David A. Bednar, um jovem elder que servia na missão sul da Alemanha e hoje é membro do Quórum dos 12 Apóstolos. Então, por que esse jovem elder de San Leandro, Califórnia, me entregou a nota de 20 marcos?
Se vocês compreenderem isso e entenderem o que é a vida, compreenderão realmente tudo o que precisam saber sobre a vida como membros da igreja. Você entenderá como nossas vidas não são realmente nossas, são governadas, e se vivermos como deveríamos viver, então seremos cuidados. Eu não acho que ele sabia das consequências do que ele estava fazendo. Aquela nota de 20 marcos valia $6, e $6 para um idoso é bastante. Ao longo da vida você descobrirá que essas coisas acontecem quando você está vivendo como deveria. Independentemente de quem somos, Deus tem um plano para nossas vidas. E se vivermos fielmente aos ditames do seu Espírito, os detalhes desse plano serão cuidados por Ele. Ele intervirá de pequenas maneiras para garantir que encontremos aqueles que precisamos e experienciemos o que Ele precisa que vivamos. Ao obedecermos aos mandamentos, temos a certeza de que Deus estará nos detalhes de nossa vida. Joseph Fielding McConkie e Robert L. Millet raciocinaram que Amulek não tinha sido um homem mau. Ele simplesmente escolheu viver uma vida aquém de seus privilégios espirituais, existir no crepúsculo, quando ele poderia estar se aquecendo na glória do Filho do Meio-Dia. Esta é apenas uma visão de Amulek. Aqueles que acreditam que ele praticava casamentos plurais não autorizados podem ter uma visão mais dura das suas práticas passadas. Amulek colocou desta forma: eu endureci meu coração, pois fui chamado muitas vezes e não quis ouvir. Portanto, eu sabia a respeito dessas coisas, mas não quis saber. Alma, capítulo 10, versículo 6. A voz do Senhor nos chama regularmente. Não é apenas a maldade ou a carnalidade que nos impede de sentir e ouvir a palavra. É preocupação. Não precisamos ser culpados de pecados graves para não estarmos preparados para as impressões do Espírito. Precisamos apenas ter nossas mentes e corações focados em outras coisas. Estarmos tão envolvidos com coisas pequenas que não tiramos tempo para ponderar ou meditar sobre questões substanciais. O trabalho excessivo em causas secundárias leva a uma diminuição das oportunidades espirituais. Você consegue ouvir a voz do Senhor te chamando? Ou a sua vida está tão repleta de coisas mundanas que o sagrado está sendo deixado de lado? Reservar tempo para meditação e contemplação é necessário se o Senhor quiser nos usar na medida que Ele deseja e da maneira que Ele deseja. Apostar na intervenção de um anjo como fez Amulek é imprudente. Somos nós, como ele, chamados e ainda assim não ouvimos? Será que sabemos e ainda assim não saberíamos por causa do que isso pode exigir de nós? Quantas experiências espirituais e bênçãos divinamente oferecidas são perdidas porque os membros da igreja optam por viver espiritualmente muito abaixo de seus privilégios? Como membros da igreja, adoramos compartilhar histórias de sucesso missionário. Contudo, nem todos os encontros missionários têm o resultado positivo que se espera. O sucesso missionário é medido menos pelo número de batismos do que pela obediência e diligência do missionário. A história por trás desse milagre é uma prova desse fato e da realidade de que nem todos aqueles que ensinamos têm a mesma preparação e receptividade. Como salientou um comentarista, a experiência de alma é um exemplo maravilhoso de uma realidade pertinente, mas muitas vezes dolorosa. A de que a retidão e o poder pessoal do pregador são apenas um fator na conversão de um povo. Os ouvintes devem abrir os corações, estar dispostos a reconhecer e confessar as suas fraquezas e ponderar e orar sobre o que é falado. Alma trabalhou com toda a fé que pôde reunir, mas a fé é construída sobre evidências. E nesse caso, como no caso de Mormon, em Mormon capítulo 3, versículo 12, ou de Jesus, em Marcos capítulo 6, versículos 1 a 5, a intransigência dos amoniaitas impediu o milagre da conversão naquela época. Assim como o solo ruim pode impedir o crescimento de uma boa semente,
O evangelho plantado nos corações daqueles que não estão espiritualmente preparados também não se desenvolverá e crescerá. O aluno deve preparar o solo do seu coração para a semente da verdade. Caso contrário, a semente não poderá germinar. Por mais que desejássemos que não fosse esse o caso, este princípio é eterno. Assim, Alma e Amulek descobriram e aprenderam muitos missionários mormons quando eles se propõem a compartilhar o evangelho com o mundo. Outra aplicação missionária pode ser encontrada no fato de Alma ter ensinado o povo de Amonia e ter sido rejeitado. No entanto, quando o Senhor o orientou a retornar, embora a maioria o rejeitasse pela segunda vez, ele encontrou um converso, um membro poderoso e missionário, Amulek. Se Alma não tivesse retornado, a conversão de Amulek não teria ocorrido, nem ele teria servido em suas muitas missões. E todos aqueles a quem Amulek converteu nunca teriam ouvido o evangelho da sua boca. Assim, nos detalhes deste milagre encontramos uma mensagem sobre a importância dos missionários de tempo integral e membros missionários, estarem dispostos a ser persistentes, de acordo com os ditames do Espírito. Haverá rejeição e, às vezes, até perseguição. Mas se o Espírito diz persista, devemos fazê-lo, sabendo que o Senhor tem almas preparadas para ouvir a palavra da nossa boca. O desânimo de Alma diante da falta de interesse e de crença por parte dos amoniaitas nos ensina uma lição sobre o desânimo quando nos envolvemos na obra do Senhor. O presidente James E. Faust ensinou aos missionários: vocês devem saber que Lúcifer se oporá a vocês e estar preparados para a oposição dele. Não fique surpreso, ele quer que você falhe. O desânimo é uma das ferramentas do diabo. Tenha coragem e siga em frente. Reconheça que o evangelho foi pregado com alguma dor e tristeza desde o início. Não espere que sua experiência seja diferente. Poucos missionários conseguem escapar do sentimento ocasional de desânimo e decepção. No entanto, desde que reconheçamos esses sentimentos pelo que são, poderemos dissipá-los e avançar no nosso trabalho. Quando convidou Alma para sua casa, Amulek o fez declarando: sei que serás uma bênção para mim e para minha casa. Alma, capítulo 8, versículo 20. É realmente uma bênção abrigar e cuidar dos servos do Senhor. Sua presença e poder pessoal provam ser uma bênção indescritível para o lar em que residem temporariamente. Essa bênção pode ser recebida pelo presidente de estaca que abriga uma autoridade geral durante uma visita de fim de semana de conferência de estaca. Mas também pode ser obtida pelo membro da igreja que decide abrir a sua casa aos missionários de tempo integral para que possam ter um lugar espiritual onde se alojarem durante as suas missões. Mesmo um ato tão simples como alimentar os elders ou as sisters proporciona bênçãos prometidas àqueles que prestam esse serviço necessário. Na verdade, eles podem ser uma bênção para você e sua casa, se você abrir a porta para eles. A escolha de Amulek de sair com Alma e testificar do Evangelho, cidade após cidade, cidade após cidade, é realmente um exemplo da declaração e ordem do Senhor de que convém a todo homem que foi advertido que advirta seu próximo. Doutrina e Convênios, seção 88, versículo 81. Se tivermos experimentado a bênção de receber um testemunho do Evangelho restaurado de Jesus Cristo, temos o dever vinculado ao convênio de compartilhar esse testemunho com o mundo. Amulek fez isso em meio a grande oposição e perdas. O Senhor espera que não sejamos menos comprometidos do que Amulek. Isso pode significar uma missão de tempo integral aos 18 ou 19 anos de idade. Talvez seja necessário que sirvamos como missionários sêniores quando nos aposentarmos e nossos filhos crescerem. Pode significar que trabalhemos diligentemente como membros missionários durante os nossos anos de emprego remunerado. Mas certamente exigirá que doemos o nosso tempo, os nossos talentos e as nossas energias. E, sem dúvida, significará que teremos que deixar para trás entes queridos por um período, pais, filhos, netos,
namoradas ou namorados e assim por diante. A mulher que deu tudo pelo reino. Aqueles de nós que entraram no templo sagrado e fizeram convênios prometeram dar nada menos. Frustrado com o povo de Amonia, e, ao procurar saber o que deveria fazer, Alma, o filho, trabalhou muito no espírito, lutando com Deus em poderosa oração. Alma, capítulo 8, versículo 10. Deste versículo, Nible destacou: lutando com Deus? Deus resiste a você? Você tem que resistir a Ele? Não. Você tem que se colocar em posição, com o estado de espírito correto. Lembre-se, em nossa vida diária, enquanto fazemos as coisas, estamos muito distantes. Se você está jogando boliche, ou se está nos negócios, ou se está correndo ou algo assim, fazendo as coisas que costuma fazer, e então tem que passar daí para a oração, é uma grande transição. É como um choque cultural se você realmente levar isso a sério. Você tem que entrar em forma. Você não está lutando com o Senhor. Você está lutando consigo mesmo. Lembre-se, Enos é quem realmente lutou. E ele nos contou o que queria dizer quando estava lutando. Ele estava lutando consigo mesmo, com suas próprias inadequações. Como posso encarar o Senhor na minha condição? É o que ele disse. Então é isso que estamos fazendo. No mundo, operamos em um nível diferente. É preciso um grande esforço mental para confrontar o Senhor com toda a seriedade. Fazemos isso em vários níveis superficiais, por rotina. Oramos porque sentimos que deveríamos. Se quisermos tornar isso realmente sério, teremos que trabalhar mais. Não poderíamos fazer isso frios. Em outras palavras, você não pode simplesmente começar desaquecido. É como um artista, um violoncelista ou um pianista. Tenho muitos parentes que são músicos. Você não pode simplesmente chegar frio e começar um show. Mesmo um tenor tem que se aquecer e preparar a voz. Mas você tem que aquecer os dedos. Minha esposa toca violoncelo e precisa aquecer os dedos e o instrumento. Demora pelo menos 15 minutos para aquecer. Então você está com vontade. Então você precisa pensar um pouco sobre isso e estará pronto para começar. Agora, se se trata de confrontar o Senhor, você tem que levar esse tipo de coisa muito a sério. É um exercício bastante preliminar que se chama lutar com o Senhor, lutar consigo mesmo. Ele está distante. Foi isso que ele teve que passar aqui e muitas poucas pessoas estão dispostas a fazer isso. Mas realmente vale a pena, porque você sabe exatamente o que quer e onde está. O argumento de Nible é importante. Pedir que os céus se separem e que a revelação seja dada não é um pedido fácil. Se desejarmos uma bênção tão grande, devemos, como pianista concertista, estar dispostos a pagar o preço. Devemos praticar a arte da oração e devemos nos aquecer à medida que antecipamos uma necessidade maior de assistência reveladora. Através de trabalhar muito e lutar com Deus em oração, Alma demonstrou sua consciência de sua dependência do céu e também sua disposição de trabalhar para alcançar seus santos desejos. Às vezes, esperamos milagres pessoais de graça.